Voltamos. Então, exercício 54 do capítulo 4 diz o seguinte: descubra quantos números inteiros negativos e quantos números inteiros positivos satisfazem a seguinte desigualdade. Então, é bem parecido com o exercício que a gente acabou de fazer, só que ao invés de ter duas inequações, produto, agora nós temos três. Mas o raciocínio é o mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir as raízes das minhas inequações. Então, eu vou botar aqui e vou descobrir a da primeira, tá bom? Vou chamar essa aqui de I, essa aqui de 2i e essa aqui de 3i, tá bom? Os nossos números romanos, 1, 2 e 3. Para a nossa primeira equação, eu vou colocar 2x ao quadrado menos 9x mais 4. Então, olha só, a minha soma dessa equação tem que dar menos b sobre a, então menos 9 dá 9, 9 dividido por 2. E um produto dá 4 dividido por 2 dá 2. E aí você olha assim, caramba, deu fração. Aí você já sai partindo para baixo. Vamos relembrar, existe um teste que eu vou te ensinar a fazer agora que você pode descobrir mais rápido antes de entrar em básico. Você sempre faz esse primeiro teste, tá bom? 9 dividido por 2, se você quiser fazer na conta, você vai descobrir que é 4,5, tá bom? Se você fizer na conta. Mas, na verdade, você tenta descobrir o par anterior, tá? Se fosse, digamos assim, 11 dividido por 3, tá bom? Então, o múltiplo anterior aqui é o 9, que 9 vezes 3, 3 vezes 3, 9, né? Isso significa que são 3 inteiros, aí de 9 para 11, 10, 11, né? Ou seja, deixa o resto 2 e 3. Então, ou seja, essa fração pode ser escrita dessa maneira, 3 inteiros e 2 terços. Tudo bem? Isso até facilita a minha vida, porque eu já sei que 11 dividido por 3 vai ser 3,6666. Infinitamente. Ou seja, eu já tenho até uma noção da reta real onde está esse valor. E a mesma coisa vale para o 9 sobre 2. O 9 sobre 2, o anterior é o 4. Perdão, é o 8, né? Ou seja, significa que é 4 inteiros, que é 4 vezes 2, 8 meio. Repare que eu acabei de escrever a mesma coisa, 4,5, porque esse daqui, ó, é o meu 0,5. Tudo bem? Me perdoe. Então, ou seja, são 4 inteiros e meio. Olha só, isso daqui é uma possibilidade da minha raiz. Se eu botar aqui 4 mais meio, é o 9 sobre 2, né? Porque eu tenho que igualar aos meus denominadores, então, ou seja, ficaria 8 sobre 2 mais meio, e de fato é 9 sobre 2, que era da onde eu parti o início. Então, disso aqui eu já não teria mais dúvida. Mas eu poderia fazer o quê? 4 vezes meio. E 4 vezes meio é a mesma coisa que 4 dividido por 2, que dá 2. Olha essa coisa interessante. Eu acabei de descobrir que a minha primeira raiz é 9, perdão, né? É 4. E a minha segunda raiz é o meio. Mais uma maneira de você fazer sem ter entrado em Bhaskara, mas eu sempre relembro, se está sem confiança, passa por Bhaskara que você vai achar o mesmo resultado, tá bom? Você vai achar lá que é 4,5 aqui, que são as raízes. Me perdoe novamente. Vamos então agora achar a raiz da nossa segunda inequação. Menos 2x mais 5. Ou seja, como eu tenho que igualar a zero mesmo para poder achar, eu vou achar então que o meu x ele vai ser o quê? Menos 5 dividido por menos 2, que é a mesma coisa que 5 sobre 2. Então, já achei mais uma raiz. E a última raiz é x e ao quadrado igual a mais 4, né? Então, ou seja, eu ficaria com x ao quadrado igual a 4, né? Porque passa para o outro lado com menos 4, mas aqui também tem um sinal negativo, então fica 4. Então, a minha raiz aqui vai ser mais ou menos 2, né? E lembrando que quando eu extraio a raiz quadrada,
4, qualquer raiz de potência par 8, ela sempre vai ser do tipo mais ou menos. Tudo bem? Não se deixe esquecer pelo valor negativo. E aí o que acontece? Agora nós temos, vamos contar aqui, nós temos 5 raízes, confere? 1, 2, 3, 4, 5, que eu tenho a raiz mais 2 e a raiz menos 2. Então aqui eu tenho 2 raízes, 3, 4 e 5. Tenho 5 raízes e 3 inequações. Então, ou seja, eu vou fazer 5 marcos de raízes e como eu tenho 3 inequações, eu vou botar 4 linhas, aquilo que eu sempre falo, uma a mais. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer meus marcos, que são 5. Esse aqui é meu marco. Primeiro marco, segundo marco, terceiro marco, quarto marco, quinto marco. As minhas raízes, minhas inequações, a minha primeira, a minha segunda, a minha terceira, a minha quarta, e vai ser o meu conjunto dos. Como se trata de maior ou igual, né, significa que qualquer uma delas, quando dá zero, satisfaz a minha equação. Então, ou seja, todas as minhas bolinhas são fechadas. Bom, vou fechar todas as minhas bolinhas aqui. Agora, o que eu tenho que fazer é colocar as minhas raízes em ordem crescente. A maior raiz é 4. A segunda maior raiz é 5 sobre 2 é 2,5. Então, ou seja, 2,5 é maior do que 2. Então, vou botar aqui a 5 sobre 2. E depois sim vem a raiz 2. Depois vem a raiz meio. E depois vem a raiz menos 2. Ou seja, eu tenho que saber também colocar dentro da minha reta real onde estão cada uma dessas minhas raízes. Agora sim, vamos analisar. A primeira, que é uma do segundo grau, ou seja, ela tem a concavidade voltada para cima, significa então que entre as minhas raízes eu tenho valores negativos. Então, ou seja, entre 4 e meio eu tenho valores negativos. E para valores superiores a 4 eu tenho valores positivos e para valores inferiores a meio eu também tenho valores positivos. Então, já foi a primeira. A minha segunda, eu tenho uma função linear e ela é decrescente. Significa que antes da minha raiz os valores são positivos e depois da minha raiz os valores são negativos. Então, ou seja, para qualquer valor inferior, a 5 sobre 2, eu vou ter valores positivos. E para qualquer valor que seja superior a 5 sobre 2, eu vou ter valores negativos. Dando continuidade ainda. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. A concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Então, significa que entre as minhas raízes eu tenho valores positivos. Então, ou seja, entre menos 2 e 2 eu vou ter valores positivos. Entre menos 2 e 2, está aqui, ó, eu tenho valores positivos. Para qualquer número inferior a menos 2 vai ser negativo, e para qualquer valor superior a 2 vai ser negativo. Agora, o que eu tenho que fazer é analisar. Eu procuro os valores maiores ou iguais a zero. Então, vamos analisar aqui. Mais com mais dá mais, vezes menos dá menos. Então, para cá, para qualquer valor inferior a menos 2, eu vou encontrar sempre valores negativos. Então, ou seja, esses números que eu encontrar não satisfazem essa minha inequação aqui. Tá bom? Agora, eu tenho positivo, positivo e positivo. Então, eu vou ter um produto positivo. Um produto entre 3 números positivos, eu tenho um número positivo. Olha só, satisfaz a minha inequação. Aqui eu tenho negativo, com positivo, negativo. Novamente, com positivo, eu vou ter um valor negativo. Então, não me interessa.
Aqui eu tenho 2 negativos, então vai dar positivo, com um positivo vai dar positivo. Então, aqui me interessa, aqui também, para mim, é solução. Aqui eu tenho negativo com negativo dá positivo, mais um positivo com outro negativo, eu vou ter um número negativo. E aqui eu tenho negativo com negativo, dá positivo, e com outro positivo eu também tenho um valor positivo. Um valor positivo e também me interessa. Mas a pergunta ele quer saber somente dos números inteiros que são soluções. Então, ou seja, eu não vou analisar a minha reta real. Vou, na verdade, analisar os meus números inteiros. Então, vamos analisar aqui. Eu procuro o valor aqui entre menos 2,5, eu tenho o valor 0. Repare uma coisa, o 0 é a solução? É a solução. Tá vendo? Se eu botar 0 aqui, eu vou ter um valor maior ou igual a 0. Vou ter um valor positivo aqui. Só que olha uma coisa interessante. O 0, ele não é negativo e ele não é positivo. O 0 é neutro. O 0 é neutro. Se o 0 é neutro, o 0 ele não faz parte do conjunto que eu procuro, porque eu estou procurando números negativos e números positivos que são inteiros. Apesar do 0 ser um número inteiro, perdão, né, a gente considerar o 0 um número inteiro, ele não é nem positivo nem negativo, então ele não faz parte da minha solução. Mas entre 0 e menos 2, eu tenho o menos 2 e o menos 1, que são soluções. Porque o menos 2 aqui, ó, ele está bolinha fechada. Então, ou seja, os números negativos que eu tenho como solução são 2. Então, vamos botar aqui, ó, negativos. Ele pergunta, na verdade, a quantidade, né? É quantos, né? Então, eu tenho 2 números negativos que satisfazem. Quem são eles? Né? Posso botar aqui no meu conjunto de solução. É o menos 2 e o menos 1. São os 2 números negativos que satisfazem a minha equação. Agora, os números positivos. Vou analisar aqui os positivos. Pois bem, eu já sei que é para frente de 4, todos eles são. 5, 6, 7, 8, 9, 10, então infinitos. Tá? Todos ali infinitos. Ou seja, para cima de 4 aqui, ó, como eu já estou vendo aqui, ó, tudo positivo, já satisfaz. Mas a gente pode dar um conjunto de solução bonitinho. Vamos analisar aqui se eu quisesse escrever todos os positivos. Então eu escreveria que x pertence aos inteiros não negativos, tá bom? Excluir, tá? Ou seja, não negativo, e eu estou excluindo o 0 desse conjunto aqui, tá bom? Tá ok. Olha só, entre 0,5 eu não tenho nenhum número positivo. Tá? Entre meio e 2 não é solução. Entre 2 e 5 sobre 2, ou seja, entre 2 e 2,5, eu não tenho nenhum número inteiro. Mas o número 2 é solução. E o número 2 ele é inteiro. Então, eu posso dizer que o meu x ele é igual a 2. Como eu tenho um intervalo, eu já vou usar o ou. Apesar do 2,3 ser solução nos reais, ele não é um número inteiro. Então, nesse momento aqui, somente o número 2 faz solução, o número 1 não é, porque aqui, ó, entre 0 e meio, né, eu não tenho nenhum número inteiro. Entre meio e 2, eu tenho o número 1, mais o 1, quando eu uso, ele vai dar um valor negativo, então ele não satisfaz para mim. Entre 2 e 2,5, eu não tenho outro valor positivo, senão o 2, que é a solução. Entre 2,5 até 4, eu tenho um outro inteiro, que é o 3, mas dá negativo, entra no mesmo caso do 1, ou seja, vai dar um valor negativo. Porém, entre 4, inclusive para frente, ele também satisfaz. Eu posso escrever como x maior ou igual a 4. Então, comprovando aqui que eu tenho infinitos positivos. E nos números negativos aqui, se eu quisesse escrever, eu poderia escrever que x pertence agora aos não positivos, eu excluo também o 0, tá ok. X é igual a menos 2 ou
x é igual a menos 1. Também é uma das soluções. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Forte abraço.